corpo feminino, corpo masculino. Vamos dar uma entrada aqui dentro e vislumbrar isso aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto de uma íris. Isso aqui é a foto de uma íris. Isso aqui foi tirado de uma cliente minha. Essa mulher tinha uns 17 anos, sofria de doença broncopulmonar crônica, alteração cardiológica. Continuamente parava a respiração, travava tudo, não respirava corretamente, vivia no hospital, vivia com bombinha, vivia com broncodilatador, anti-inflamatórios. Tirei a foto da íris dela. Olha isso aqui, ó. Isso aqui está em cima da área brônquica pulmonar. Olha esses dois aqui, ó, brônquio pulmonar. Olha aqui, ó, degeneração de colágeno pulmonar. Degeneração de colágeno pulmonar. Gastando a reserva. Oi? Já está gastando a reserva. Sim, 17 anos. Já é de base. Isso aqui é formação, ó. O órgão já não veio com a formação correta. Então, se ela tem degeneração de colágeno, aí fala colágeno para pulmão. Então, o pulmão ele faz esse processo de expansão por causa da informação de colágeno com elastina. Nossa pele, 80% tem informação colágeno. Então não é só colágeno para cabelo, pele e unha, é colágeno para a parte interna, parte de intestino. A formação do intestino é colágeno. Eu tenho uma palestra só sobre essa informação do colágeno para público, que a gente pode fazer futuramente aqui, é um desmiuço isso aqui. Então aqui, ó, mas só para você ter ideia, olha isso aqui, ó, toxicidade fortíssima do cólon, indo para onde? Parte cerebral aqui, ó. E aqui, ó, você não vê essa formação do círculo ao redor da pupila, que aqui é a marcação do sistema nervoso que liga a parte intestinal aos órgãos. Nela, ela trabalha adrenérgica, ela vive aqui com adrenalina continuamente. Então, a adrenalina continuamente, essa estreiticidade aqui, dessa área da pupila, entre essa partezinha aqui, ó, mostra que ela trabalha extremamente agitada, com adrenalina muito forte no organismo. Então, a respiração errada piora todo o processo. E aí, como ela tem degeneração do colágeno aqui, falta ar. E aí vai para a bombinha anti-inflamatório. Só que ela precisava o quê? Reposição de colágeno corretamente. Não era um problema na respiração. Então, nutria ela com o suplemento correto para reformar essa parte de estrutura colágeno, ensina ela a respirar, porque ela vai ter uma insegurança violenta, porque ela trabalha a respiração. Vocês mulheres respiram, mulher respira pela parte, a gente chama pequena respiração, que é a respiração aqui, ó. Por isso que aumenta a ansiedade na mulher. O homem, nós já temos aqui a respiração mais diafragmática. Observa quando nós estamos nervosos ou ansiosos, tem momentos que começa a travar a respiração. Por quê? A gente esquece de respirar. A gente respira. Não respira. Aí não entra o oxigênio, não sai gás carbônico, fica aquele daí trava. E aí as emoções piram. Então, para tratar a ansiedade e tratar o medo exacerbado, você para e começa a respirar diafragmático. Quando você faz isso, você consegue eliminar e equilibrar as tuas emoções muito rapidamente, coisa de 2, 3 minutinhos de respiração correta. Só que isso é barato, não custa nada, aí nós temos dificuldade de fazer, porque a gente quer tomar alguma coisa para resolver. Não é mais fácil tomar alguma coisa? Eu tomo o seguinte. Chegar num consultório, pagar uma consulta e o profissional não te dá nada para você tomar, é um mau profissional. Acontece muito isso. Então, olha aqui, ó, só mostrar para vocês aqui o processo, ó, de como que funciona. Iridologista, ele tirou a foto da íris, ele já identifica a parte fisiológica do teu organismo e a parte psicoemocional. Ele pode pontuar imediatamente algumas terapias focadas específicas. Uma nutricionista que conhece a iridologia tem uma nuance de tratamento muito superior a qualquer outro profissional, porque ela conhece toda a parte dietética, nutracêutica, a reposição dos suplementos corretamente, manipulados, e porque ela está vendo daqui, ó, ela faz os exames
sanguíneos têm uma diretriz de tomada de decisão para aplicação terapêutica muito superior. O médico que faz iridologia tem uma aplicabilidade terapêutica muito superior ao médico que não entende de iridologia. Porque aqui eu não preciso perguntar para você. Eu olho, identifico e digo. É isso. Você está sentindo isso? Tua personalidade é essa? Tua expressão gênica é essa? Olha só isso aqui, ó, diagnóstico facial na medicina chinesa. Rins, bexiga, aqui assim, ó. Tem uma técnica chamada EFT, eu uso muito para liberação emocional. Você faz batidinhas em alguns pontos terapêuticos e falando o que você está sentindo. Você libera uma emoção, você libera um trauma muito rapidamente. Muito rapidamente. Você vê que está com dores na coluna, terríveis, degeneração na coluna, e aí você senta na frente de um terapeuta que conhece essa técnica, ele começa a trabalhar com você, batidinhas. Parece bobo. Parece bobo. Quando eu aprendi essa técnica, você pode ser muito idiota. Aí você vem todo cheio de conhecimentos, técnicas e tal. Aí o cara aprende uma técnicazinha, o que você está sentindo? Quantas pessoas também te perguntaram, Jarbas, como é que você está se sentindo? Essa semana, quantas pessoas te perguntaram isso? Poucas. Quase ninguém, né? Se pergunta isso. E quando pergunta assim, Jarbas, como é que está se sentindo? Tudo tranquilo? Show de bola? Barrão? Ele pergunta e te responde. Por quê? Se o Jarbas tiver com depressão, tiver com mal-estar, ou tiver passando por alguma dificuldade, e ele querer desabafar, o cara sai fora, ninguém quer ouvir, pô. Nós estamos carregados nos seus anseios. Então, às vezes, cara, só o melhor amigo teu. E depende do caso, ele deve dizer, cara, vamos tomar uma cachaça aí e para de falar besteira. Porque ninguém pergunta o que você está sentindo. Então, nessa técnica, vai aonde? Na parte cardíaca que mostra. Então, o que eu mostrei isso aqui, por quê? Aqui, ó, a nossa face mostra isso aqui. Então, eu estudo também microexpressão facial. Eu te faço uma pergunta. Antes de você responder, eu já identifiquei. Você não precisa responder. Às vezes você vai responder é mentira. Entende? E acontece muito isso. Aí eu vou no meu... Sabe aquela pessoa, quando a pessoa diz assim, eu tenho meu psicólogo. Quando o cliente chega no meu consultório e diz, eu tenho meu psicólogo. A vontade de, o dinheiro da consulta aqui, procure outro profissional. Porque eu não posso ajudar. Quando ela diz, eu tenho meu psicólogo, o que acontece? A pessoa tomou o profissional como dela e não vai largar ele até quando o psicólogo enche o saco, porque o psicólogo, o psiquiatra, eu tenho amigos, quando eles enchem o saco, porque eles não são de ferro, quando eles enchem o saco e não aguenta, ele vai dizer uma verdade, aí esse profissional vai sair fora, porra, paguei. Ou então ele vai dizer assim, não, você está de alta, está ótimo, já pode ir embora. Entende? Então, gente, nós não gostamos de ouvir. A gente pergunta, às vezes, para o amigo, para o outro, me fala isso aqui, assim. Você não quer saber a resposta. Você já tem uma resposta. Então, o nosso corpo, ele mostra isso aqui, ó. Então, olha só. Aqui, ó. Essa semana eu fui para uma reunião com um cliente. Os lábios dele escuros. Você está com algum mal-estar gástrico? Disse, cara, foi na segunda-feira que eu sei. Aí disse, no sábado eu fui na janta com um colega, num restaurante de um colega lá, comi um risoto, cara, passei mal pra caramba, eu e minha família toda. Deu infecção intestinal na família toda. E o cara na segunda-feira com os lábios extremamente escuros, em cima e embaixo. E os lábios de cima, estômago, embaixo, intestino. Tá? Então aqui, aqui ao lado, aqui, parte de cólon, rim, coração na ponta do nariz, nas laterais, embaixo aqui, aquelas bolsinhas aqui, Então, quando eu particularmente estou no nível de, eu comi alguma coisa, estou intoxicado gastrointestinal, o que me sobrecarrega é rapidamente rins.
porque a minha sensibilidade é rins. Ó, careca, todo carecão aqui, ó, é fragilidade de rins. Então você tem que fortalecer rins. Então você usa o que? Suco de cranberry para trabalhar a parte renal continuamente. Você usa ervas que trabalham a parte de diurese, que vão fazer essa limpeza do fluxo correto do rins. Então você equilibra aquele órgão. Então você toma bastante líquido e você equilibra com toxinas que vão gerar incômodo naquele órgão. Então você se autoconhecer, você consegue trabalhar isso. Só que esse autoconhecer busca o quê? Um conhecimento. Que hoje a gente transfere o quê? Para o médico, transfere para o terapeuta, transfere para o outro. A gente gosta de transferir para o outro. Olha aqui, ó, língua. Análise de língua. O terapeuta que manja dessa análise aqui, ele olhou a tua língua, ele identifica as patologias e os desequilíbrios pela análise da língua. Então o nosso corpo, ele está mostrando isso continuamente. Estômago. Hoje muitas mulheres, muitos homens tomam o quê? Omeprazol. Omeprazol foi um medicamento criado para trabalhar esse processo gástrico, para uso no máximo 20, 30 dias. Por quê? Ele altera a parte da mucosa do intestino, do estômago. Então ele vem ali e faz um tampão. Então ele tampona, mas não trata, não reconstrói. E aí elimina a dor. Só que você não para de comer errado, você não para sentir o que você está sentindo realmente. Sentir o que você está sentindo realmente, mas às vezes não quer sentir. Às vezes eu não quero sentir o medo, eu não quero sentir a insegurança. Mas são sentimentos. Se eu estava brigando com um colega meu, também é um pastor, e ele brigando sobre o sentimento do ódio. Nós somos ensinados, principalmente quem tem a base mais religiosa, que o ódio é um pecado mortal. Você jamais, porque na Bíblia diz que tem que amar o próximo. Inveja também não pode. Você não pode ter inveja. Entendeu? Não existe. E quando você reprime esses sentimentos, você adoece. Se eu estou falando algo para vocês aqui agora, estou falando para vocês, vocês estão deglutindo. O estômago de vocês está trabalhando. Porque essa informação ele passa, é fisiológica, ela passa, trabalha e entra para o teu organismo. Imagine quando a mulher fala alguma coisa para você e você não aceita, você não engoliu. O marido fala uma coisa para você, o namorado fala uma coisa para você, o filho fala uma coisa para você, qualquer pessoa fala uma coisa para você, você não engoliu. O que acontece? Trava. Ou você fica aquele negócio, você não fala, não fala assim, putz, quando eu vejo ela, eu sinto aqui, eu vejo ele, eu sinto aquele negócio aqui, ó, tá um nó aqui, ó. Gente, e esse nó gerou uma energia, esse sentimento, ele gera uma energia. Essa energia, ele vai ressoar com algum órgão. Quando eu ressoo no ódio, na raiva, eu altero o meu fígado. Quando eu vibro muito no medo, na insegurança, eu altero a energia dos meus rins e altero a energia da minha bexiga. Cistite recorrente. A mulher que está com cistite recorrente, se você tiver cistite recorrente, observe o que está acontecendo na tua vida, que está te gerando inseguranças, infecções vaginais repetitivas. Observe o teu relacionamento com o teu amado. O que está errado? Gente, é totalmente conectado isso. Infecção de bexiga feminina. Pode observar insegurança com o marido, com o namorado, insegurança com o seu amado em relação ao
momento ao futuro. Refluxo. Olha só, a expressão do refluxo. Você comeu, desce, vai passar pelo sistema digestivo e vai ser absorvido o que é para ser absorvido, vai nutrir esse corpo, vai manter a energia, e o que não é está sendo jogado fora, certo? Mas se ele está voltando, observe o que está acontecendo na tua vida como um todo, ou que você vivenciou, que você nunca realmente deglutiu. E muitas vezes a gente observa a parte mental, analítica, e o nosso cérebro ele mente, porque ele é feito para nos proteger, certo? Ele é feito para nos proteger. O coração não, ele fala as verdades. Por que uma grande faixa de pessoas acima de 60 anos tem problema de refluxo? É bem grande o índice. Por quê? Aí entra o que é o processo de degradação do corpo humano. Nós começamos a morrer, na verdade, aos 25. Nós chegamos a toda a potência do nosso corpo, fisiologicamente, energeticamente, aos 25. E após começa o que? O processo de envelhecimento. Tá? Então, o que acontece com a pessoa de terceira, a partir de 50 anos, ou melhor idade, terceira, como você quer entender, né? Você observa aquela pessoa que ela chega aos... Eu recebi uma cliente com 65 anos com degeneração de articulação. Bem, mas não começou ontem, não foi 2 anos atrás isso. Vem de uma estrutura. Então, o que acontece hoje? A nossa alimentação, olha a carga de alimentação que nós temos. Primeira coisa, nós comemos muito acima do que a gente necessita, porque hoje nós comemos por prazer e não mais por vontade, não mais por necessidade. Nós não comemos por fome. Comemos mal, né? Não, é por causa do processo, né? Obrigado. Nós comemos pelo processo. Café da manhã, café às 10 e pouco, almoço, cafezinho da tarde, janta, né, bolachinha, ceia, e assim vai. Só que aqui, ó, hoje se fala, nós sofremos muito de hipocloridríase crônica. Não é hiperacidez. Você não vai estar com mal-estar de refluxo, você já tomou algum antiácido? Você já tomou na tua vida algum antiácido? Como eu sigo muito a linha mais natural, né? Então eu vou nos quânticos da vida. Legal. Mas se você vai na farmácia, você vai tomar o quê? O Epocler, para trabalhar já a parte de fígado, você vai trabalhar o estomazil, você vai trabalhar hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, os antiácidos da vida, que é antiacidez estomacal. Só que o estômago ele trabalha com um pH ácido, ele necessita de acidez para trabalhar corretamente. E eu vou lá e tomo um antiácido. A encrenca está aí, né? Cada pedaço dali tem uma acidez diferente. Entendeu? E esse órgão aqui, o problema é que esse órgão aqui, ele tem uma vida própria. Aí o cara vai lá, está enorme, de não aceitações da sua vida, de não deglutições corretas da sua vida, e ele corta um pedaço do estômago, que cortando um pedaço do estômago ele vai emagrecer. Aí ele corta, aí ele seca, perde informações. Você pode ver a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ele perde colágeno, muitas degenerações. Mas 2, 3 anos depois, 90% dos casos começa a voltar. Hoje tem as cirurgias, você pode observar, as cirurgias pós-bariátrica. Tem outros problemas que vêm na sequência. Gera um monte de problema. Porque não se trabalhou aqui essa informação. O que realmente eu estou sentindo? Porque pode observar, eu começo a engordar quando eu não consigo mais aceitar o meu momento, a minha vida. Eu estou com dificuldade de aceitar. E aí eu começo a mostrar o meu corpo, principalmente barriga. Os médicos incentivadores da bariátrica, eles não têm esse conhecimento? Tem, só que é uma outra linha. E aí nós vamos entrar... a linha da cirurgia é uma coisa muito complicada, porque... Muito dinheiro. É muito complicado isso. Eu estou dando só umas pinceladas por cima aqui, porque tem muita coisa.
Só para a gente dar uma nuance geral aqui. Esse é o sistema digestivo. Ó. Aqui o intestino grosso, cólon. Ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Aqui ele parece a coisa mais bonitinha, né? Parece a coisa mais bonitinha, só que não é assim, gente. Aqui ele tem alterações, isso aqui ele está descido para baixo, está descido aqui, ele tem alterações nesses flancos, aqui ele tem descidas, né, alterações, aqui tem abaulamento, ele tem degenerações, isso aqui é um sifão, sabe aquele sifão da pia da cozinha? Gente, isso aqui é o sifão, e aqui que acontece as maiores doenças intestinais, estão aqui, ó. A maior quantidade de câncer no intestino está aqui, ó, nesse sifão. Por que esse sifão? Porque aqui é o pH mais baixo intestinal, está aqui, 5,5. E é aqui que fica parado as toxinas. E também é aqui que fica parado os ressentimentos. O ressentimento que eu falei, ele ressoa com isso aqui, ó. É essa partezinha aqui que ressoa. E aí resseca, esse aqui fica seco, aí começam as alergias. Cocôzinho de ovelhinha é muito típico na mulher. Por quê? Ressecamento, resseca. Os nutrientes que ela come, os alimentos que ela come, que gera alergia, ele faz isso aqui no intestino. Por que o cocôzinho sai assim em bolinha? Porque isso aqui é alergia, contrações no intestino. É como se você dá uma agulhadinha, você já se contrai. O intestino é a mesma coisa. Qualquer toxicidade, geração de inflamação ou que gera alergia, ele faz as contrações. Então o intestino, as fezes não saem corretamente. Por que a nutricionista funcional, principalmente, ela tem aquela escala de Bristol, que é uma escala desenvolvida de análise das fezes. Então, de acordo com a coloração, com a tenicidade, com o tamanho, a formação, você já consegue identificar algumas alterações patológicas orgânicas. A mamãe analisa o perfil da criança pelas fezes. Só que essa criança virou uma mulher, ela tem vergonha de olhar para o vaso sanitário. Porque até a primeira mulher aparecer no cinema com a calcinha abaixada, sentada no vaso sanitário, favoroso. Porque tinha a ideia que a mulher linda jamais faz cocô. E isso é ensinado de criancinha. Então, na fase oral para a fase anal, que acontecem os grandes problemas nesse processo. Então, prisão de ventre feminino tem uma conotação muito forte com esse tabu. Principalmente quando a mãe entra no desfraude, né? O desfraude é um processo, uma vez, muito traumático. Por quê? É a mesma coisa, imagina se a mamãe e o papai faz aquela briga toda para ele, compra o piniquim, como o negócio assim, faz cocô, xixi no piniquim, faz xixi no piniquim. Mas ele está saindo da fase oral para a fase anal. A fase oral, a criança aprende colocando na boca. Ela precisa colocar na boca, tudo ela coloca na boca. É a fase de conhecimento, é a fase oral. Só que justamente a segunda vem a fase anal, que agora ela tem conhecimento da sua cognição, colocar para fora o xixi, ter controle do esfíncter anal, esfíncter urinário. A fase que a criança mostra que adquire o poder. Então a mãe fica muito insistente em dizer, vai fazer cocô, aí começa o distúrbio já emocional. E aí ela faz o cocô. Ela não estrutura o poder. Isso. E a mãe fica manipulando, né? Isso. E aí quando ela faz o cocô, uma tendência dela é fazer o quê? Não, porque ela está saindo da fase, ela não soltou ainda a fase oral 100%. Ela está entrando numa fase e é aprendizagem. E aí coloca a mão. A mãe fica apavorada. Ai, que porquinho, faz isso, que nojo. Incentivou a fazer, aí ela fez, agora agride. E aí, a loucura toda. Manda produzir e não aceita o produto. Isso mesmo. É uma fase bem complicada e gera muito trauma, principalmente, é uma fase bem interessante, porque muitos traumas relacionados à prisão de ventre, e aí o que acontece, essa mulher cresce, e aí na mulher a pressão do asseio feminino, né? O asseio feminino, aquela coisa toda, né? Então isso traz muito forte sobre a mulher.
Então, olha só isso aqui, ó, rapidamente você entrar isso aqui, ó. Esse aqui é o tubo intestinal. Gente, esses são paredes intestinais. Se a gente pegar as paredes do intestino e dobrar elas, elas geram uma quadra de tênis. Então, nós temos uma quadra de tênis dentro da nossa barriga. Então, entrou a matéria aqui, ó, na mucosa, ela vai passar por esses túbulos aqui, a parte sanguínea, vai sair do intestino, vai para o fígado processa e aí joga para o corpo humano. Só que quando essa aqui está carregada em toxinas, começa o quê? Bactérias nocivas aqui dentro. Essas bactérias, elas começam a alterar a flora microbiota, a microbiota intestinal. E aqui a gente podia fazer uma palestra forte só sobre isso aqui, sobre as bactérias Firmicutes, que alteram a informação. E tem estudos comprovando que a bactéria que está no nosso intestino, ela manipula a nossa mente. Olha o poder disso. Foi feito um estudo com bactérias, que dentro do intestino de um certo tipo de onça, que ela, no intestino dos macaquinhos, ele alterava a percepção do macaco em relação à onça. Essa bactéria dentro que saía da parede intestinal da onça, que se entrava no âmbito da microbiota de um tipo do macaquinho, ele alterava a percepção do macaco em relação à onça. Ele achava, o macaquinho ficava volúvel, sensível à onça. Ele não sentia perigo com a onça. A onça ia lá, comia ele. E aí a microbiota intestinal. Então hoje tem comprovado que, de acordo com a tua microbiota, você tem tendências a certos tipos de alimentos. Então, desespero que às vezes você tem, principalmente a mulher no fluxo menstrual, ali na TPM, aquele processo, as tensões pré-menstrual, gera o quê? Para a comida de carboidrato, de açúcar, porque ela necessita de serotonina, neurotransmissão do humor. E aí altera a microbiota dela, ela vai lá e coloca carboidrato, ela vai lá e coloca a fritura, ela vai lá e coloca o açúcar, ela vai e coloca o doce, o chocolate, que não é chocolate, que é açúcar puro, um monte de toxina ali. Por quê? O chocolate puro, que é o cacau, o sabor é ruim. Certo? Então gera as inflamações aqui, ó. Então essas inflamações que geram parte cardiológica, parte de fígado, sensibilidade à insulina, são as que vão gerar o síndrome de ovário policístico, está intimamente ligado à alteração da glicose, é inflamação orgânica. Inflamações uterinas, está intimamente ligado com essas inflamações geradas pelo processo de toxicidade. Então olha só o processo aqui, ó. É uma rede de inflamação. Má absorção dos nutrientes gera o que? Baixa imunidade, baixa imunidade ou alta imunidade. Então é um ciclo vicioso na síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável. Síndrome quer dizer o quê? Vários cofatores, vários fatores linkados a esse processo. Não é somente um fator. Não é somente a lactose, não é somente o glúten. Nós temos vários fatores ligados a fazer esse processo de alteração. Só que essa alteração na microbiota vai alterar todo o processo nutricional. Então, carência nutricional aqui na mulher, ferro, magnésio. Alterou a assimilação de magnésio, você baixa a peristaltina, você altera 300 funções metabólicas no organismo. Baixa a vitamina B12, você altera o teu sistema nervoso. Você abre o teu corpo para dores, para estresses fortíssimos. E aí não é a quantidade de comida que você come, é a qualidade. Então, só, isso aqui daria para nós fazer um trabalho muito forte aqui, ó. Essa aqui é a parede intestinal. Então você vai lá e toma um anti-inflamatório, por exemplo. Gente, você toma um anti-inflamatório, ele começa a alterar essa placa aqui intestinal. E aí abre o teu organismo para outras alterações metabólicas. E aí começa a alteração da microbiota, que vai gerar outras inflamações, alergias, outros estímulos negativos no teu organismo. Aí aqui, ó, vai aparecer lá na parte do rosto, e aí às vezes a mulher quer fazer tratamento de pele. Ela vai lá, trata a pele. Só que o intestino dela está com uma alta carga inflamatória.
está com uma alta carga de putrefação. Ela fica 5, 6 dias sem evacuar. Mas ela gasta uma grana na face dela, com creminhos por fora. Ela quer tomar colágeno, só que é uma proteína pesada. Aí ela tem uma má absorção gástrica, ela tem hipoatividade estomacal. Não quebra essa proteína, não metaboliza essa proteína, gera maior nível de inflamação e de metais tóxicos lá dentro do intestino. Mas ela quer o colágeno para a pele. Então vê a conotação dessa parte intestinal muito forte. Aqui, ó. Olha só a parte de fígado. Esse aqui é uma célula de fígado alterado. Essa alteração de fígado aqui, ó, hoje, essa vesícula biliar, hoje que nós temos de mulheres, principalmente mulheres entre 22 a 29 anos, extirpando a vesícula. Ah, não precisa. Né? Está incomodando. Nossa, com essa idade, Gente, é muito forte. Olha aqui, ó. É uma cirurgia simples, simples, simples. Coloca um funil, ferra por dentro do teu umbigo, mais 3 em cima aqui, corta ela, arranca fora e você vai ver muito bem. Você pode comer o que você quiser, não vai ter mais aquela dor, não vai precisar tomar mais Epocler. Então vou ter que chamar a atenção, porque aqui dá para conversar muito sobre isso aqui. Então isso aqui é um problema bem tenebroso, e aí as pessoas vêm e dizem isso aqui, ó. Mostra. Ah, minhas pedrinhas. Você viu uma foto do cara indo, de um rapaz novo indo para a sala de cirurgia para retirar a vesícula, assim, ó, fazendo uma selfie. By cirurgia de vesícula. Pô, cara. É um órgão que tem uma atividade no sistema gastrointestinal imprescindível. E olha aqui, ó, incidência de câncer nas partes do intestino grosso. Azul, 25%. Ó, cólon e reto. As duas porções mais ácidas aqui, ó. Tá? Quando a pessoa vai evacuar e sente ardor na parte anal, acidez extrema nesse processo aqui, saindo junto às fezes extremamente ácidas. Hemorroida. Hemorroidas, as pessoas estão muito ligado ao processo da acidez. Essa acidez do colo intestinal aqui, ó, ele vai, é como se eu pegasse e jogasse ácido na tua pele. Ela vai queimando, ela vai alterando. E na mucosa final ali do reto, é uma mucosa extremamente sensível. Os capilares são extremamente sensíveis. É uma região extremamente de circulação sanguínea. Então essa acidez, ela vai abrindo aquela mucosa e vai gerando a inflamação, tanto interna quanto externa, e sangra. Então cada vez que passa as fezes carregada com acidez, com a dureza errada, a viscosidade errada, machuca, gera inflamação, sangra. Aí o cara vai lá, faz a cirurgia, corta, fecha bonitinho, é uma cirurgia extremamente dolorosa. Tempo depois volta, porque é o processo de temer. Ele não vai mudar a alimentação, ele não muda a alimentação, ele não muda o estilo de vida, ele continua a mesma coisa. Vai lá, faz cirurgia, beleza, come o pau pega. Mesma coisa, o cara comeu errado pra caramba, gerou inflamação na vesícula, aí tá com cheio de pedra dentro da vesícula, ele vai lá, corta a vesícula, tira a vesícula fora, mas não é orientado ele a reduzir a ingestão de comida gordurosa, aumentar a ingestão de fibras, de frutas, água, cuidar muito com o estresse, fazer exercício físico corretamente. Não para nada. A cerveja continua, a Coca-Cola continua, refrigerante, comida gordurosa, e o pau pega. Então não é ter apenas um corpo fisicamente estético de acordo com a necessidade que o mercado coloca. É você saber se proteger e se controlar. Então, às vezes a gente vai muito por radicalismo. Ah, cortei o glúten, cortei a lactose, cortei isso, não tomo mais refrigerante.
não toma mais isso, não toma mais aquilo. Quando você está aprendendo, quando eu comecei nessa área, eu era muito radical nisso, né? Também, que é o processo. Corta isso, corta aquilo, corta aquilo. Só que a gente esquece do todo, que não é só cortar, é o todo. E eu falo, a lactose. Então, tudo é tira a lactose, tira a lactose. Só que a primeira coisa, o leite que nós estamos tomando hoje, não é leite, pô. Primeira coisa. Você não compra hoje leite no mercado. Você compra um líquido branco com mais de 15 tipos de substâncias altamente tóxicas e alergênicas ali dentro. O nome está leite, mas não é leite. Ponto. Então, se nós formos falar do leite, leite é uma coisa. O leite que nós tomamos hoje na cidade não é leite. Para falar um pouco mais, vocês podem acessar, que foi uma palestra que eu fiz em Jaraguá do Sul, em Blumenau, que eu aprofundei mais sobre o intestino. Chegou a ver isso aqui, não? Não vi. Não. Se você lembrar, saudedointestino.net.br. Você acessa, tem as 4 vídeos minhas que eu falei, abordei mais profundamente essa parte da saúde intestinal aqui. Então foquei, foi só uma palestra sobre saúde intestinal, aprofundei muito mais esse assunto, essas informações.